Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estou aqui para explicar para vocês a nossa atividade 4, ainda falando sobre máquinas simples, que são construções que o homem elaborou, são dispositivos que vêm para facilitar a nossa vida, ou seja, direcionar a força que nós aplicamos a ela para que consigamos fazer atividades simples e que sem as alavancas ou as polias ou o plano inclinado se tornaria muito mais difícil. Então as máquinas, elas vêm para nos auxiliar, não nos substituir, mas nos auxiliar na execução de várias atividades. E com base nisso, para fixar ainda mais esse nosso conteúdo, todas essas discussões que nós estamos construindo, eu elaborei 3 questões para vocês de múltipla escolha, para que vocês consigam fixar esse conhecimento. Vamos entender um pouquinho? Então vamos lá. Primeira questão. Em nosso dia a dia, vivemos cercados de máquinas. É muito comum nos depararmos com máquinas de todos os tipos, desde as mais simples até as mais complexas, porque as máquinas não são todas iguais. Denominamos máquinas simples, ou seja, como podemos definir de uma forma verídica, de uma forma clara e de uma forma fiel o que seriam máquinas simples. Lembrando que nós temos 2 tipos de máquinas, as máquinas simples e as máquinas complexas. Então eu tenho 4 alternativas para avaliar. Vamos lá? A. Aquelas que seu funcionamento depende apenas de peças eletrônicas. De acordo com os exemplos de máquinas que eu passei para vocês, todas elas têm peças eletrônicas? É uma obrigatoriedade? Sim ou não? B. Aquelas que dificultam a atividade humana na realização de tarefas? Então você vai avaliar. Eu uso uma máquina para facilitar a minha vida ou para dificultar? Para potencializar a força que eu aplico ou para reduzir essa força, dificultar o meu trabalho? Você vai avaliar. C. Aquelas que modificam e transmitem a ação de uma força para realizar algum movimento. Quando eu utilizo uma máquina, eu modifico e transmito uma força para realizar um movimento que seria impossível ou seria muito difícil para mim realizar sem a ajuda dessa máquina. Você vai avaliar. E D. Aquelas que nos permitem realizar uma tarefa com maior esforço físico. O que você vai analisar? Quando eu uso uma máquina simples, eu quero ter mais ou menos esforço utilizando ela? Simplesmente fazendo esse questionamento você consegue avaliar se esse item é correto ou errado. Então, com base nessas orientações, você vai chegar na alternativa certa, se é A, B, C ou D. Muito simples, fala sobre a função geral, para que serve basicamente uma máquina, simples nesse caso. 2. Vamos falar agora sobre alavancas, que são uma das máquinas simples que nós mais estudamos. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Arquimedes, é uma frase muito famosa dele. Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Assinale a alternativa que classifica as alavancas em interresistente, interpotente e interfixa, respectivamente. Então, nós temos 3 tipos de alavancas: a interresistente, a interpotente e a interfixa. Eu quero a alternativa A, B, C ou D que coloca um exemplo de cada uma dessas na ordem correta. Por quê? Quando a gente coloca respectivamente, é porque tem que aparecer na ordem, ou seja, eu falei aqui interresistente, primeira que tem que aparecer. Interpotente, a segunda que tem que aparecer. Interfixa é a terceira que tem que aparecer. Então, tem que aparecer 3 exemplos de alavancas nesta ordem. Então, aqui eu tenho letra A, gangorra, carrinho de mão e a vassoura, você vai avaliar. Letra B, eu tenho um abridor de garrafa, o cortador de unhas e a tesoura, você vai avaliar se são realmente classificadas nessa ordem que eu preciso, que eu quero. 3, pegador de gelo, a pinça e a balança. E D, alicate, quebra-nozes e vara de pescar. Então, você vai revisar o que nós já estudamos, vai voltar lá e ver a definição do que é uma alavanca interfixa, interpotente e interresistente. E, com base nisso, você vai chegar com facilidade à resposta certa, que vai aparecer cada um dos representantes na ordem correta. E no item 3, o que vocês vão fazer?
fala sobre o plano inclinado, que é um dos tipos de máquina simples. O plano inclinado é uma superfície lisa elevada em uma das extremidades. É preciso menos força para levar um objeto para cima ao longo de um plano inclinado do que para levantá-lo verticalmente. Ou seja, se você usar um plano inclinado, é muito mais fácil você levantar um objeto do que se você levantá-lo verticalmente. Como eu falei, as máquinas servem para facilitar a nossa vida e não complicar. Senão não faria sentido construí-las e executá-las, empregá-las em alguma atividade. São exemplos de planos inclinados. Então, você vai avaliar desses 4 itens aqui, A, B, C, D. Qual deles é um exemplo de plano inclinado? Lembrando que aqui eu tenho os 3 exemplos de máquinas simples. Eu tenho roldanas, que são as polias. Roldana é o mesmo que polia. Eu tenho as alavancas e eu tenho o exemplo de plano inclinado. Então, você vai avaliar e vai identificar qual é o plano inclinado, qual é o item que fala de um plano inclinado. Então, eu tenho a letra A, parafusos e polias. Você vai avaliar, esses 2 exemplos são exemplos de planos inclinados? Sim ou não? Letra B, eu tenho rodas com eixo. É um exemplo de plano inclinado? Letra C, eu tenho rampas e ladeiras, é um exemplo de plano inclinado. E D, maçanetas e volantes de carro. Então, você vai revisar qual é o conceito de plano inclinado, vai ver os exemplos, tanto no material de estudo que eu enviei para vocês, quanto em outras fontes confiáveis, e você vai escolher qual dessas realmente se refere a um plano inclinado. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa orientação. Por favor, leiam, releiam, me procurem se vocês tiverem qualquer dúvida e façam a atividade dentro do prazo acordado, porque nós precisamos tirar das dúvidas, discutir para que possamos realmente fixar esse conteúdo. Uma ótima semana e bons estudos!